Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santos anjos de Deus, vinde em nosso auxílio. Meu querido e amado irmão e irmã, internauta que me segue no canal do YouTube Dom Adair José Guimarães e você que me acompanha através desta emissora de rádio que transmite o nosso programa em tantos lugares do Brasil. Obrigado a todos que coordenam esta emissora de rádio, a sua direção, que Deus os recompense por veicular o nosso programa e que os ouvintes desta emissora sejam sempre agraciados pelas graças e bênçãos de Deus. Assim seja. Amém. É muito bom estarmos juntos. Nós formamos nesta manhã de terça-feira a grande família da oração da manhã, aqui na Diocese de Formosa, em todo o Brasil, fora do Brasil, nossos grupos de brasileiros que na América, em outros lugares, na Europa, também oram conosco. Que maravilha! Pessoal que também de alguns países vizinhos nossos aqui na América do Sul, que todos os dias rezam com a gente. É tão bonito receber as mensagens dizendo: eu rezo com o Senhor tomando café. Eu ligo o programa Oração da Manhã depois da meia-noite, às vezes quando estou sem dormir, para escutar o programa e orar, e já pedir o repouso. Que bom, seja como for que você nos escuta, ou de madrugada, ou cedo ou mais tarde, nós estamos juntos, sob o manto dela, da Virgem Maria, e sob o olhar dele, de São José e dos anjos de Deus. A liturgia deste tempo pascal continua nos conduzindo a um aprofundamento da fé. Presta atenção nisso. Todos nós precisamos aprofundar a nossa fé. Quem não lembra das candeias antigas ou das lamparinas a querosene, que tinha aquele pavio e que a gente colocava o querosene, na candeia o azeite de mamona, para que houvesse a chama. A nossa fé é essa chama que precisa estar sempre acesa. Mas para manter acesa a chama da fé, a gente precisa estar sempre escutando, rezando, buscando, cada vez mais aprimorar o nosso conduzir interior. Então esse aprofundamento da fé, ele é indispensável para nós. E hoje eu quero trazer para você um tema muito simples, que é este: olhar para o alto. Se você observar, os porcos, eles olham sempre para a terra, nunca para o alto. Então nós não podemos imitar esses animais, ficar apenas fuçando esse mundo, cravando os nossos olhos nesse mundo, nos prazeres deste mundo, nas coisas passageiras deste mundo. Não. O cristão olha para o alto. E aqui acima da minha cabeça está o crucifixo. A gente olha para a cruz que aponta-nos para a eternidade de Deus. Nós não fomos feitos para ficarmos neste mundo. Este mundo não é capaz de nos satisfazer, de preencher tudo que é o desejo de eternidade que está dentro de nós. Nada, meu prezado e amado irmão e irmã, neste mundo é capaz de nos preencher. Só Deus pode completar em nós aquilo que nos angustia e nos impulsiona a buscar algo. Aquilo que está para além deste mundo, que é Deus, somente Deus nos preenche. Por isso a gente entende o que foi a vida dos nossos eremitas, dos grandes monges, dos padres do deserto. Vocês podem pesquisar na internet aí sobre os padres do deserto, o que eles ensinaram. É isso. Pessoas que profundamente inteligentes e espirituais, gente de grande quilate intelectual, que deixaram tudo para viver uma vida de pobreza, de mendicância, para buscar a Deus. Impressionante que às vezes nós vivemos presos ao imediato. Muitas preocupações, muitos problemas, muitas dificuldades, toda essa coisa que às vezes inquieta o nosso coração. Eu sei que você que é empresário, que está passando por tantas dificuldades na sua empresa, no seu conglomerado empresarial,
E às vezes você está vendo que todos os dias está perdendo milhões. Olha, peça a São José a intercessão dele para você organizar esses negócios seus. Não fica sofrendo se você teve prejuízo, se você perdeu dinheiro na aplicação, na bolsa, fora do Brasil. O importante é que você tenha uma alma, tenha um coração e tenha inteligência para recomeçar e tenha um coração bonito para olhar para o alto. Não crava somente nas suas coisas materiais, porque elas passam. Todos nós devemos administrar bem os nossos bens. Como o bispo deve administrar os bens eclesiásticos da diocese. Como o sacerdote deve administrar de forma exímia os bens paroquiais, que são bens canônicos, bens da igreja, né? E a gente tem que cuidar, mas às vezes vem uma tempestade, vem tantas coisas, vem intempéries em tantos lugares do mundo, que igreja vai para o chão, casa paroquial some, o povo fica tudo naquele sofrimento, naquele desespero. Mas o importante é quando não se perde a vida, porque a gente recomeça. O ser humano tem essa criatividade de recomeçar, de retomar o caminho. E o olhar fixo em Cristo, em Jesus, é que nos dá a capacidade da gente vencer as inquietações desta vida e organizar a nossa realidade conforme a vontade de Deus. Porque a fé cristã nos ensina a levantar o olhar da fé para o alto. Santo André de Creta, do século VII, dizia: levanta-te, alma, contempla a glória de Deus que Ele preparou para ti. Quando tudo parece estranho, é preciso levantar os olhos para o alto. Na missa a gente diz, corações ao alto. Antes da consagração, ali no prefácio. É para nos desapegar deste mundo para entrar no mundo espiritual do santo sacrifício do altar. A missa é algo que transcende aquilo que nós apalpamos neste mundo. É difícil a gente entender isso, mas quando a gente entende, a gente compreende a grandeza da Santa Eucaristia. Olhar para o alto não significa fugir da realidade. Significa dar à realidade um sentido maior. Os sem fé, os nécios, os pagãos, os que estão encurralados pela matéria, eles desesperam com as coisas. Eu me lembro uma vez, uma pessoa que perdeu tudo por causa de negócios errados, financiamentos bancários, perdeu tudo, sobrou só a casa. Porque o banco não pode tomar as casas se elas não foram penhoradas, né? Ele não tinha penhorado a sua casa. Eu perguntei para ele, um homem de igreja, ministro da comunhão, perdeu tudo, em poucos dias milhões foram tudo embora, viu tudo acabar. Eu perguntei, como você, como homem de fé, se sente? Eu sinto bem porque eu, minha esposa, meus 4 filhos estamos de pé, estamos vivos e a gente vai recomeçar do jeito que Deus quiser. Mas é assim mesmo. Aí tem gente que desespera, dá um tiro no vidro, se enforca porque perdeu as coisas. Não é assim. Nós não podemos deixar que essas realidades nos destroem. Olhar para a vida com essa coragem que vem do alto. Quantas vezes o coração se fecha porque a gente só vê problemas. Eu tenho muitas pessoas amigas, por quem eu rezo muito, que são pessoas que estão mergulhadas em problemas aí há 10, 15, 20 anos. Problemas que vão se arrastando. Que você não vê por onde você possa superar isso. O que é preciso? É a fé e olhar sempre para o alto, né? Dar um sentido à realidade dura que cerca a nossa vida. Aprender isso. A ressignificação pela fé é isso. As dificuldades duras, os problemas, as grandes perdas que nós temos, a gente precisa compreendê-las a partir do mistério da cruz, do Calvário, né? Então, olhar para o alto significa não fugir deste mundo, mas encarar a realidade e procurar descobrir qual o sentido de tudo isso para a nossa vida. Os problemas não podem fechar o nosso coração.
Quando a gente olha também para Deus, alguma coisa vai mudando dentro de nós e nós aprendemos com a sabedoria do alto a conduzir as realidades que nós temos. E nós católicos temos a graça dos sacramentos que nos fortalece, sobremaneira a Eucaristia, a confissão, que nos ajuda, né? São João da Cruz ensinava que a alma cresce quando aprende a elevar o olhar para além das dificuldades. Com certeza, muitos de vocês que estão rezando comigo agora de manhã estão cheios de dificuldades, muitos problemas, muitos desafios. Talvez você começou essa semana sem saber para onde você vai, aonde encontrar um caminho para chegar à luz, né? Por onde você vai encontrar isso? A tranquilidade, tentar olhar as realidades a partir da fé, orar, sentir no coração as moções divinas para tomar as verdadeiras decisões. Se você hoje se sente uma pessoa sobrecarregada com tantos desafios, pode ser que o peso da vida esteja tirando a sua paz. Mas eu quero dizer para ti, com todo o amor que eu tenho por você que reza comigo, alivia seu coração com a palavra de Deus, porque ela nos convida a levantar os olhos. Você que hoje está sem um rumo, com problemas não só econômicos da sua vida material, mas da sua vida espiritual, da sua vida familiar, no seu trabalho, em tudo, dá uma passadinha no Santíssimo. Ou reza aí na sua casa mesmo, acenda uma vela aí diante da imagem de Nossa Senhora, do crucifixo. Pega o Salmo 22 do Bom Pastor, o Salmo 91. Reza, pega a sua água benta aí, faz um sinal da cruz com água benta. E você vai ver que, através de coisas muito simples, de atitudes muito corriqueiras, humildes, Deus fala ao nosso coração e diz para a gente: levanta os olhos, olha para mim, olha para o alto e vá adiante. Porque é no alto que encontramos sentido, a esperança e a direção para nossas vidas. Amém. O evangelho que a Santa Igreja coloca para nós na liturgia desta terça-feira é João 3, 7 e 15. Jesus continuou falando com Nicodemos e diz: ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. E depois Nosso Senhor afirma: do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado. E Jesus conclui: para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Aqui é o convite que Nosso Senhor faz para que a gente possa abstrair um pouco das realidades que nos preocupam, dos problemas de saúde, das angústias, de tantas e tantas e tantas tristezas. Deus quer que a gente esteja acima de tudo isso, porque todo o que nele crê tem a vida eterna. Assim, eu te convido a olhar para Cristo, elevando o seu olhar a Ele e encontrando o sentido da vida nele, a partir do mistério da cruz que nos aponta para o infinito amor de Deus na eternidade. Lembre-se, meu querido e amado irmão e irmã, nós estamos neste mundo, mas não pertencemos a este mundo. Vamos administrar bem as nossas realidades, cuidar da nossa vida, mas sem esquecer que o sentido está no alto, não aqui embaixo. Assim seja. Amém. Vamos rezar com alegria, com muito amor, em unidade, esta oração que eu vou rezar e você vai me acompanhando em espírito, com seus olhos fechados, com a sua alma elevada ao alto, e assim a gente ora. Senhor Jesus, levanta nosso olhar nesta manhã. Não permita que fiquemos presos às dificuldades do dia a dia, mas ajuda-nos a confiar no Teu amor. Fortalece aqueles que hoje estão tão desanimados, os que vivem na preocupação constante,
os que precisam de esperança diante das dificuldades econômicas, dificuldades de saúde. Essa mãe com essas 4 crianças que tem o seu pai preso, condenado a 17 anos porque estava numa manifestação tirando fotos. Ó Jesus, olha condescendentemente para esta mãe, esta irmã tão querida, esta amiga, esta mulher de Deus que com essas 4 crianças agora tem que viver este calvário e saber que o esposo tão amado, tão querido, foi preso no dia 1º de abril. E agora fica esse vazio dentro da casa, as crianças perguntando quando o papai volta. Que Deus dê força a esta mãe, a estas crianças, que Deus abençoe essa grande quantidade de pessoas da nossa igreja que está ajudando esta família. Olha que coisa bonita. Ajudando essa mãe, essa esposa a atravessar esse tempo de sofrimento e dando segurança ao pai que está preso sem merecer tamanha condenação, para que tenha esperança que um dia as correntes serão quebradas, que um dia as grades serão abertas e Deus acolherá esta esperança com todo o amor para este irmão e para tantos que estão nesta condição. Que os santos anjos de Deus nos acompanhem e nos ajude a caminhar na fé. Com São Padre Pio de Peltrechina, rezemos. Fica conosco, Senhor. Amém.